Lucas, você vai demitir. Demitir é a coisa mais difícil que pedimos aos líderes para fazer. Aprendi essa frase com um consultor de gestão. E no meu caso, ter que desligar alguém sempre foi um processo absolutamente complexo e dolorido. Eu ficava postergando o máximo possível. As conversas eram péssimas e eu não sabia como melhorar a moral de quem tinha ficado na equipe. E neste vídeo, vou trazer meus aprendizados sobre esse tema tão difícil. Quando e como desligar alguém da sua equipe. Depois de ter passado os últimos 8 anos sendo responsável pela liderança da empresa e passado por diversos processos de desligamento. Mesmo quando a justificativa é clara, você tá sentando com a pessoa pra dizer que ela não vai mais receber um salário e quando acordar amanhã, não terá mais trabalho. Eu enxergo a demissão como um mal necessário. É preciso então pensar no que é melhor pra empresa, buscando sempre ter o máximo de respeito e dignidade com a pessoa que tá saindo. Meu nome é Lucas Puerto, sou CEO da Palur, uma aceleradora de negócios digitais que hoje tem 14 empresas no portfólio. Depois de passar 8 anos nos bastidores de algum dos maiores negócios digitais do Brasil, eu decidi começar esse canal para dividir meus erros e acertos sobre gestão e liderança. E eu vou contar uma história minha. Eu contratei uma pessoa que parecia ser incrível para um cargo na área de marketing. Ela veio de uma empresa excelente, tinha participado de projetos incríveis e foi super bem na entrevista. Mas, depois de um tempo trabalhando lado a lado, eu percebi que, mesmo acompanhando a pessoa de perto, a única opção possível era realmente o desligamento. Eu tinha feito tudo certo até aquele ponto, dado um feedback honesto e construtivo sobre o desempenho daquela pessoa. Definido metas e objetivos realistas para ela atingir, com um cronograma concreto a ser seguido. E também pedi a opinião da própria pessoa sobre como melhorar o próprio desempenho. Do ponto de vista de gestão, eu tinha feito tudo que estava ao meu alcance para definir expectativas, dar orientações e capacitar ela que estava com baixo desempenho a melhorar. E só desligar essa pessoa sem tentar essa recuperação seria um erro grave meu como gestor, como se a única responsabilidade pela falta de performance fosse da pessoa e não minha, não dando feedbacks, orientações e tentando corrigir a rota. Até porque, quando você contrata uma pessoa de fora, dificilmente ela vai chegar e resolver os problemas que existem há tempos em um passe de mágica. E para quem tá sendo desligado, a demissão não pode ser uma total surpresa. Durante esse processo, enquanto você tá dando feedback para a pessoa se recuperar, você pode conversar com ela explicando que existe um mínimo combinado para a função da empresa e que você, como gestor, quer ajudar a atingir o necessário aqui dentro. Algumas empresas aplicam cartões para deixar claro que a pessoa tá correndo risco de tomar um cartão vermelho. Eu gosto do modelo que você dá 2 cartões amarelos antes do vermelho, assim você dá chance para a pessoa tentar ajustar. Claro que a questão dos cartões pode ser alterada a depender da gravidade do que aconteceu. Um roubo, assédio, bullying, diferentes ações pedem diferentes medidas. E tem um livro do Robert Sutton que ele defende a ideia de banir as pessoas desagradáveis do ambiente de trabalho por causa da devastação que elas podem causar ao bem-estar emocional dos colegas e à qualidade do próprio trabalho. E o livro do Robert chama The No Asshole Rule. Se você tem alguém na sua equipe atualmente que pode estar na sua lista de possíveis demissões, comece a se fazer nessas 3 perguntas. A primeira pergunta é: o funcionário está cumprindo as responsabilidades listadas na descrição de cargo? Esse é o ponto de partida e muitas vezes a gente não volta a consultar a descrição de cargo depois de concluído o processo de contratação. Quando você revisita essa descrição, durante a permanência do funcionário, o gerente pode avaliar quão alinhado o funcionário está com a função descrita. Assim, você pode ter uma conversa significativa sobre cada parte do papel, recalibrar as prioridades do funcionário e revisar a descrição do cargo, se necessário. Se o desempenho do funcionário não estiver de acordo com a descrição atual ou revisado do cargo, é hora de encerrar o vínculo. O segundo ponto é entender: o mercado pode oferecer uma pessoa nessa mesma função pelo mesmo preço? Eu já tive hesitante porque eu não tinha feito nenhum planejamento de sucessão para o cargo da pessoa que seria desligada. Quão difícil vai ser substituir? Quanto tempo, energia e recurso eu vou precisar investir para encontrar alguém com habilidade, talento e dedicação que eu estava precisando? E a terceira pergunta, que eu acredito que é a pergunta mais importante: se a pessoa pedisse demissão hoje, você lutaria para manter? Esse é o teste decisivo. Ao reformular a pergunta dessa forma, você vai abordar de maneira sincera seu dilema interno. Como você se sente se a pessoa sair? Se você se sentir mal com essa saída, talvez o relacionamento seja recuperável. Se você se sentir aliviado, então é hora de mostrar ao funcionário a porta de saída. Toma cuidado para não manter o diabo que você conhece. Isso não é uma razão boa o suficiente para manter um funcionário que é apenas bom o bastante. Você vai encontrar outra pessoa que vai superar suas expectativas e se perguntar por que demorou tanto para agir desde o início. E quem foi desligado? Ela ficou livre para seguir outro trabalho que se encaixa melhor. Embora possa ser incrivelmente difícil no momento, muitas vezes é melhor para todos no longo prazo. E se você respondeu sim para essas perguntas, então você já está decidido a desligar essa pessoa. E uma das coisas mais difíceis que eu passei na minha carreira profissional
foi fazer um desligamento em massa. E uma coisa que eu recomendo fortemente é fazer no único dia e avisar que encerrou em seguida. Você não quer que quem continuou na empresa fique com receio disso acontecer novamente. Como disse Maquiavel, faça o mal de uma única vez e o bem aos poucos. Depois disso, chame uma reunião, avise ao time que ficou que esse é o time que vai conseguir mudar a rota da empresa e que você confia nessas pessoas. E é por isso que elas ficaram. E quais são as principais razões para você desligar alguém? A primeira razão é óbvia, é um desempenho abaixo do esperado de maneira consistente. O segundo ponto é uma falta de alinhamento com a cultura ou os valores da empresa. Então, alguém que repetidamente desrespeita os valores ou a cultura da empresa, mesmo com um bom desempenho técnico, pode causar danos ao ambiente de trabalho e à moral da equipe. A cultura é crucial para o sucesso a longo prazo e ela não deve ser comprometida. Essa foi uma lição que eu demorei muito para aprender. O terceiro ponto é um comportamento antiético ou inadequado. Fraude, assédio, bullying ou qualquer outra forma de conduta antiética ou prejudicial são motivos óbvios para uma demissão. O quarto ponto é falta de engajamento ou de interesse. Atrasos frequentes, falta de iniciativa e ausência de contribuição em momentos críticos são pontos que demonstram que a pessoa não está mais querendo estar ali. Quinto, resistência às mudanças. Se um colaborador se recusa sistematicamente a adotar novas políticas, processos ou tecnologia, e isso atrasa o progresso da empresa, pode ser a hora de considerar a demissão. E outra coisa que eu aprendi durante o caminho: pessoas e negócios escalam em velocidades diferentes. Nem sempre a pessoa que começou o negócio com você vai ser a boa pessoa no futuro da empresa, quando vocês estiverem muito maiores, com muito mais processos. Você tem pessoas, por exemplo, que funcionam muito bem quando a empresa está logo no início. Então ela funciona muito bem num ambiente muito caótico. A partir do momento que a empresa cresce e precisa muito mais depender de processos, de pessoas, essa pessoa para de performar. O sexto ponto é o impacto negativo na equipe. Um colaborador que cria conflitos constantes, seja por comportamento tóxico ou falta de cooperação com os colegas, pode prejudicar a moral da equipe e a produtividade. E o sétimo ponto é não ter mais uma função para o colaborador. Então, quando você tem mudanças estruturais, você tem que pensar se faz sentido manter essa pessoa se ela não tiver mais uma função. Isso independentemente do bom histórico da pessoa. Inclusive o Fê, que edita meus vídeos, é uma pessoa que ele trabalhava com a gente tinha um projeto que ele era dedicado, esse projeto foi encerrado, então dessa maneira a gente teve que desligar ele, mesmo ele sendo uma pessoa ótima e um profissional incrível. E o segundo ponto do vídeo é como se preparar para desligar alguém. Agora é a hora de preparar para o processo ser o melhor possível, ou pelo menos tornar o menos pior possível. E depois de ter decidido desligar alguém, não adia mais a decisão. A perspectiva de demitir alguém que você já trabalhou por anos, especialmente alguém que você conhece bem e respeita, pode ser assustador, mas você não deve deixar que essa angústia atrase essa conversa. Quando o lado negativo supera o positivo e aquela pessoa está causando mais problemas do que está resolvendo, é hora de ir embora. Para um gerente, é claro que a demissão deve ser o último passo em um processo justo e transparente, que começou muito antes da conversa de desligamento, e deve haver um histórico de documentos para comprovar isso. Mesmo que esse processo de documentação seja trabalhoso, mantenha o foco e faça. E é muito difícil você se arrepender de agir rapidamente uma demissão. O que geralmente acontece ao contrário, é se arrepender de demorar demais. E se você ainda tiver com dificuldade para ter essa coragem de agir, pensa na sua equipe. Afinal, são eles que estão compensando o trabalho e talvez fazendo essas horas extras porque a pessoa que você precisa demitir não está fazendo o trabalho corretamente. E aqui você precisa criar um plano de transição, escolher deliberadamente o dia e a hora que a demissão vai acontecer. Não existe um melhor momento para realizar uma demissão, mas é importante ter uma boa justificativa, um bom motivo comercial para a escolha do horário e do dia. Fazer isso no início do dia e da semana incentiva a pessoa a começar imediatamente a procurar outro emprego e reduz a chance de que ele passe o fim de semana se lamentando, ou pior, planejando algum tipo de vingança. Se você fizer na sexta-feira, por outro lado, você costuma causar a mínima interrupção pro restante da equipe. Eu prefiro fazer na segunda-feira pela manhã. Eu acho sacanagem esperar o dia todo com a pessoa trabalhando para falar com ela. E fazer isso na sexta-feira de tarde também é algo que eu não gosto, justamente para evitar que a pessoa fique remoendo a decisão no final de semana. Independentemente da sua decisão, coloque sempre os interesses da empresa em primeiro lugar. Durante meses, você provavelmente tolerou um desempenho abaixo do esperado, na esperança que a situação se corrigisse de alguma forma. Agora que o fim está próximo, planeje a transição de maneira a causar o mínimo de dano possível à empresa e aos colegas de trabalho. E como fazer a demissão na prática, no dia mesmo? O que eu recomendo é começar dizendo: eu tenho uma má notícia para você. Hoje é seu último dia aqui. Em seguida, declare o motivo da demissão em uma frase simples. Seja transparente. Por exemplo,
Nós desligamos você porque você não atingiu suas metas de vendas. Ou você não se adequou bem à cultura da empresa. É importante sempre usar o passado porque isso impede discussões sobre segundas chances. A decisão já foi tomada. Se o colaborador tentar argumentar ou reagir com agressividade, evita se envolver na discussão. É natural querer dizer sinto muito, mas quando se trata de demitir alguém com baixo desempenho, você pode expressar o seu pesar de uma forma que coloque a responsabilidade diretamente sobre a pessoa. Uma sugestão é: sinto muito que a situação tenha chegado a esse ponto. E jamais, por favor, diga isso aqui. PS, eu já falei todos esses erros. Eu entendo como você se sente. Não, você não entende. Eu sei que isso dói agora, mas mais tarde você vai perceber que é a melhor coisa que poderia ter acontecido. Não é, isso é muito ruim. E evita justificativas. Você deveria saber que isso ia acontecer. E o que fazer depois do processo de demissão? E eu acredito que a liderança exige compaixão. Você foi o agente de algo terrível que aconteceu na vida da pessoa. Não fuja e deixe o RH lidar com as consequências. Você deve estar preparado para falar conforme necessário e responder as perguntas que forem surgindo naquele momento. Então, antes da reunião, é importante você estar bem informado sobre questões práticas. Qual que é o detalhe do acordo de rescisão? O que ele vai acontecer com os benefícios dele, o tempo de férias que a pessoa não utilizou. Então saber sobre isso é importante para você poder responder se essas dúvidas surgirem naquele momento. Depois que a pessoa demitida sair da empresa, é importante reunir os colegas que foram afetados pela demissão para falar sobre o assunto, levar uma mensagem direta e objetiva. E é importante tomar cuidado sobre os motivos por trás da decisão. Isso é confidencial e muitas vezes cria um precedente de falar mal de uma pessoa que saiu da empresa. E é preciso reconhecer que muitas vezes as pessoas já estão falando sobre o que aconteceu. Então você ter um roteiro sugerido do que falar é importante. E o ideal seria falar o seguinte para sua equipe. Como alguns de vocês já sabem, o Paulo não faz parte do nosso time. Não posso entrar em detalhes do porquê, porque essa é uma informação confidencial, e eu quero garantir a privacidade dele. Se vocês tiverem sugestões de como minimizar o impacto da saída dele, me falem. Demitir alguém é uma tarefa emocionalmente exaustiva, mas pelo bem da sua equipe, você não pode se afundar nisso, você precisa focar no futuro. Agora é sobre seguir em frente. A demissão provavelmente vai trazer desafios de curto prazo para a equipe, principalmente mais trabalho. Cabe a você, portanto, criar uma estratégia para gerenciar a carga de trabalho enquanto procura um substituto. Inclusive, é importante reconhecer se for haver mais trabalho para quem continua na equipe. Vai ser difícil por 3 meses, mas esse é o plano de evolução. E na verdade, quando funcionários preguiçosos e desleixados são finalmente demitidos, o gerente geralmente descobre que os colegas de trabalho se sentem aliviados. São os colegas que tiveram que trabalhar mais para compensar as falhas e a falta de empenho deles. Quando as demissões são bem justificadas e executadas de forma profissional, o restante da equipe percebe que esse é um bom lugar para se trabalhar. A Netflix tem uma história bem interessante que parte da equipe teve que ser demitida. Depois disso, a expectativa era que a performance do time ia piorar com menos gente. Só que o contrário aconteceu. Com menos gente, eles estavam entregando ainda mais. E só foi possível por conta da densidade de talento. Como as pessoas medianas e abaixo da média foram desligadas, só restou quem performava muito bem. E essas pessoas, em um ambiente com mais talento por metro quadrado, conseguiam entregar mais, mesmo com menos gente. Isso, inclusive, já aconteceu internamente com o nosso time. A gente passou por uma redução bem relevante de pessoas depois de um grande lançamento abaixo da meta, e com as 20 pessoas que ficaram, a gente conseguiu se tornar muito mais produtivo e eficiente do que a gente era antes. Lembre-se que não são as pessoas que você demite que tornam sua vida pior, são aquelas que você não demite. A demissão deve ser encarada como um mal necessário para que você mantenha somente pessoas que estão realmente alinhadas com a cultura e entregando o esperado. Porém, para evitar chegar na demissão, é totalmente possível recuperar quem não está performando através de conversas difíceis, feitas de maneira estruturada, evitando assim que a pessoa fique na defensiva ou vire uma discussão acalorada. Se você quiser aprender a melhor metodologia que eu conheço para fazer isso do jeito correto, assista ao vídeo ao lado. E se você tiver que demitir realmente essa pessoa e quiser aprender o método que eu uso para contratar as pessoas do jeito certo, assiste esse vídeo aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, dá like e se inscreve no canal. Dessa maneira meu conteúdo chega em muito mais gente sobre gestão e liderança. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.